Boa noite, estamos esperando só a Selva. Ei, Jane. Eu acho que ela tem que entrar. Entrou lá. Não, mas a Selva. É, mas a Selva. Estamos só esperando a convidada de hoje, para a gente iniciar esse bate-papo. Nós vamos falar hoje sobre física quântica e constelação familiar, um tema intrigante. Ok. Visualizar. Estamos só aguardando para que a Selva entre. A gente pode. Será que o som tá legal? Para mim tá bem, não sei para você. Tá bem? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que aí a gente. Ok? Bom, ok, tá bom, ótimo. né? Boa noite, querida Selva Salerno. Tudo bem? Tudo, você? Dona Flávia Fonseca, tá tudo bem? Tudo então ótimo. Tá ótimo. Então vamos lá, doutor. Então, nesse bate-papo de hoje, nesse tema intrigante, que é a correlação da física quântica e da constelação familiar. Você sabe, né, que eu sou advogada, faço parte do Conselho Sistêmico da OAB, também sou terapeuta, e hoje eu atuo com constelações familiares. E a pergunta mais recorrente que as pessoas me fazem é: como explicar o que acontece dentro de um processo de constelação familiar? E a gente vem aí reunindo uma experiência de 1000 constelações, entre mais de 1000 constelados e participantes, com resultados fantásticos de cura, de revelações e de ressignificação de destinos mesmo, mudanças na saúde das pessoas, mudança na saúde financeira, na saúde emocional das pessoas. E a pergunta recorrente que nós temos é: como explicar o campo morfogenético, aquele campo que se forma durante um processo, um procedimento que, na verdade, a constelação familiar, ela tem base na psicoterapia. Ela foi publicizada por Bert Helling, um grande mestre que fez a passagem esses dias, né? Ele desencarnou no dia 19 agora de setembro. Uma pessoa que trouxe um grande ensinamento para nós e revolucionou o psicodrama e a visão. Trouxe quase uma filosofia de vida que ele interpreta o comportamento de uma pessoa dentro de um sistema. Seja ele um sistema familiar, seja ele um sistema organizacional ou educacional. E nós, enquanto advogados e terapeutas, a gente precisa explicar esse fenômeno, o que acontece no campo quando é formada a constelação familiar, que as pessoas passam, os representantes, porque o campo ele é formado tanto pelo constelador, quanto pelos participantes e também pelo constelado. A pessoa traz um tema, uma temática, pode ser uma questão de problema de relacionamento com alguém da família, ou uma falência, ou uma escassez, ou uma doença, ou até mesmo problemas recorrentes em relacionamentos afetivos. E quem está representando essa temática dentro do processo de constelação familiar passa a ter as mesmas atitudes, as mesmas falas, o mesmo comportamento de um avô, de um pai, de um parente, de uma pessoa, sem estar ali presente. Então, a pergunta que a gente gostaria de fazer hoje, né, você enquanto ativista quântica, né, e aí você também se apresenta, por favor, para as pessoas, como explicar o que ocorre com essas informações que são passadas de forma fidedigna e a gente consegue, dentro, né, da nossa sistemática, esse olhar terapêutico, olhar de conciliadora, fazer com que esse tema seja ressignificado com base nessas informações que são passadas de gerações em gerações, e as pessoas elas vão percebendo que elas passam a repetir padrões de comportamentos que o seu pai fazia,
que seu avô fazia, muitas vezes até o seu quarta, quinta geração. Então, da visão da física quântica, como a gente poderia explicar o que é o campo morfogenético? Por favor, nossa querida Célia. Então, Flávia, é assim. Primeiro a gente tem que entender o que são campos, né? Sim. Campos, na verdade, são um conjunto de informações, tá? Sim. Rupert Sheldrake, ele costuma dizer que Rupert Sheldrake, vamos dizer assim, é um dos defensores, né, desses campos mórficos e pai da ressonância mórfica, tá? O que ele fala? Ele diz que o campo mórfico é um campo que ajuda na formação das pessoas, né, das características das pessoas. Então, por exemplo, é aquilo que define quando um ente ou um ser, se ele vai pertencer, por exemplo, a uma matilha determinada, no caso de um lobo, e quais seriam as características que ele iria ter, né? Se ele vai ser mais magro, mais alto, enfim, de acordo com essas informações. Tá, mas o que isso tem a ver com a física? Na física quântica, nós temos campos também de informações, chamados de campos quânticos. Esses campos quânticos, eles são, digamos assim, formados a nível de partículas, ou seja, subatômico. Então, quando a partícula, ela se... a forma, digamos assim, primária de onda, essas ondas emanadas por qualquer corpo existente, eu estou falando qualquer corpo, as próprias partículas têm os seus campos quânticos, eles interagem. Sabe aquela frase que diz assim, quando você conhece, você deixa um pouco de você e leva um pouco desse alguém? O campo quântico funciona assim. Tudo o que se correlaciona com você, pessoas, lugares, objetos, tudo que se correlaciona, acontece isso. Por quê? Porque tudo é informação, tudo são partículas. E no campo quântico, que existe energia livre, que não é completamente diferente de você pegar digamos, um sistema fechado no laboratório. O campo quântico, ele tem N tipo de energias. Então, qualquer coisa que você lida, um lugar, por exemplo, um objeto, você faz uma troca de informações, certo? O que acontece com essas trocas de informações? Existem outras coisas também, outros princípios dentro da física quântica, que é o que eu mais ou menos estava te falando hoje, que é a correlação quântica. No meu ponto de vista, na verdade eu vou dizer, a correlação quântica são duas ou mais, vamos pegar duas partículas que estão dentro de um mesmo sistema, vamos fazer de conta que esse sistema pertence a uma família, né? Então, eu vou fazer uma analogia com a constelação familiar. Essa analogia, sim, é bom entender que não é somente uma analogia, porque nós somos feitos das mesmas partículas de um sistema. Então, na verdade, aconteceria assim. Essa seria a explicação da física quântica. Quando, por exemplo, duas partículas do mesmo sistema, elas estão em correlação, ou seja, fazem parte do mesmo sistema com os mesmos objetivos, elas são separadas, independente do espaço-tempo. Quando uma sofre uma modificação, a outra, independente do espaço-tempo, que pode estar 2, 3, 4 gerações, pode estar em Marte, pode estar em qualquer tempo, espaço, também vai sofrer, tá? Isso é muito bem descrito pelo teorema de Bell, né, de John Bell, as descobertas de Alan Aspect, e também sobre, obviamente, sobre o fluxo do ar, os componentes, eles se correlacionam. Independente das gerações que eles se encontram, se a ação que antecedeu sofreu alguma coisa, imediatamente, outro ente, ou, enfim, outra pessoa, também sofre as mesmas... de padrão mesmo, né? Sim, sim. Até porque a física quântica, dentro de um sistema fechado, se comporta dessa maneira. Então, assim, aí nós temos as trocas que existem no campo quântico, tá? Independente de ser dentro da constelação familiar ou não.
pode ser quando a gente não vai com a cara de uma pessoa, ou quando a gente não gosta de um lugar, a gente pressente algumas coisas, tá? Isso para física não existe. Energia é energia. A gente não sente, não toca, não come, não nada, é imparcial. Porém, os atributos que a gente coloca a determinadas energias são as nas nossas crenças. Um copo é uma energia. Fim. Agora, dependendo da experiência que você teve com esse copo, você vai ter um certo comportamento, vai ter uma vibração, vai ter uma frequência, enfim. Tá? Isso são os campos quânticos. E dentro da constelação, o que a gente pode colocar também como analogia ou não, seria as correlações e o efeito não local, o efeito à distância. Porque na verdade, quando a gente leciona os cursos de constelação, a formação de constelador familiar, a gente mostra para os alunos que o Rupert Sheldrake, ele é um biólogo e que parece que foi seu doutorado ou pós-doutor, ele fez uma experiência que comprovou que uma célula se comporta diferente quando ela está inserida em um contexto e ela se comporta de outra maneira quando ela está sozinha. Ela dentro de um contexto, ela passa, é como se aquelas células anteriores que estavam ali, que tem uma identidade com ela, se elas tiveram alguma repetição de padrão de comportamento, as outras células passarão a ter o mesmo comportamento que aquela célula teve outrora. Então, isso a gente pode trazer essa analogia dentro da constelação familiar, que explica muitas vezes por que uma pessoa passa a ter uma determinada doença, sendo que a ciência, a medicina nos traz apenas que nós temos predisposições orgânicas. E as pessoas passam a repetir doenças, muitas vezes, na mesma idade que os pais tiveram e que os avós tiveram, justamente para reproduzir essas informações que elas passam a pertencer ao inconsciente coletivo de uma pessoa. Então, a gente costuma dizer que a gente não precisa repetir as dores dos nossos pais, nem dos nossos avós, nem dos nossos bisavós. Uma vez que a gente compreende que existe por trás disso uma ciência, né, comprovada, né? E o Rupert Sheldrake, ele não mudou não só a biologia, né, Selma? Ele mudou a própria física e a própria psicologia. Porque essa teoria dele, ela teve correlação com todas essas ciências, né, numa multifuncionalidade mesmo. Ele saiu transformando e ele foi uma pessoa muito visionária e parece que uma das experiências que ele comprovou isso foi a experiência do centésimo macaco, né? Você pode explicar isso pra gente? Sim. Na verdade, pelo que eu entendi, eu não cheguei a ler a obra dele, mas pelo que eu entendi, existia numa ilha um número X de macacos e que esses macacos eles comiam, não sei se era a mandioca ou alguma coisa de uma certa maneira. Banana, né? Eles descobriram que se lavasse aquilo, se lavasse, ficaria mais saborosa. Isso. E aí eles lavavam e comiam. E eles estavam isolados, obviamente estavam numa ilha. E ele fala que quando chegou no número 100, né? Por isso que é o centésimo macaco, outros macacos de outras ilhas que não tinham tido contato com aquele primeiro, começaram a ter o mesmo comportamento. Sem contato físico, sem nada. Então, que é isso que eu estou falando da física quântica, que é a correlação, que são do mesmo sistema, embora não vivam, morem juntos nem nada, é como se fosse uma informação que viaja no tempo e espaço. Então, quando aconteceu isso, macacos de outras regiões que não tinham tido contato com esse, já sabiam dessa informação. Não somente esse, tem outras também feitas com os macacos, coitados dos macacos, né? Mas tem outras experiências também feitas que tem mais ou menos... quântica, né? Que comprova isso. Sim. Que assim, o que ele fala é muito particular, né? Por exemplo, ele fala, a teoria dele, ele diz outras coisas, por exemplo, que a correlação quântica tem muito de comportamentos... comportamentos à distância, muitas vezes, por exemplo, entre mãe e filho, que a mãe tem um pressentimento, que acontece alguma coisa com o filho quando de fato acontece. Às vezes,
é como se fosse uma sincronicidade, né? Então, por exemplo, ele fala dos lobos, né? Os lobos, quando ele fala muito de lobos, mas quando um lobo ele se desprende da matilha, ele está muito longe, a uma certa distância, assim, enfim, e acontece alguma coisa com esse lobo está em perigo, coisa assim, ou ele tem uma informação para passar, essa informação é passada, vamos dizer assim, entre aspas, não sei se esse é o termo certo, mas é como se fosse telepaticamente. Parece que Sim, a matilha absorve essa informação. sim. A mesma coisa, por exemplo, ele também fala, faz muita ligação entre animais. Ele fala que o cachorro, independente do faro, o faro dele ele vai até uma certa distância, certo ponto. Ele fala que o cachorro ele pressente quando o dono está chegando. Que às vezes são quilômetros de distância, mas ele Sim. sabe. E não tem, que às vezes a gente tem aqueles vídeos, né, de soldados, né, retornando, não sei o quê, e o animal pressente que isso está a caminho. E vai para a Então, tudo janela e fica isso, esperando o dono na janela. É. sim, e tudo isso Isso é explicado por exemplo. na constelação familiar, a gente também tem uma outra denominação para isso que chama-se fenomenologia. Então, o que Sim, ocorre dentro de uma constelação familiar, que é correlato também à física quântica, é essa fenomenologia, que foi um processo, um procedimento também estudado na Alemanha, porque o Bert Helling é alemão, que sim, trouxe também essa reavaliação do ser, né? Então, esse ser ele é reanalisado dentro de um comportamento sistêmico, porque se deparou exatamente com essa verdade. Nós nos comportamos de acordo com o contexto que nós estamos inseridos. Então, a psicologia, a psicanálise, a psicoterapia passou a analisar, então, todas as questões que as pessoas trazem no seu âmago e que não as deixam viver em plenitude, doenças, relacionamentos afetivos fracassados, pessoas que não vivem uma prosperidade, né, sim, de maneira confortável, que tem problemas de escassez, então tem problemas, né, de relacionamento, né, que são os temas recorrentes da constelação. Ou então, dentro das organizações, um gestor que não consegue gerir uma própria equipe, ou então uma produtividade que está aquém, né, do resultado previsto, e a gente percebe que, na verdade, há uma fenomenologia ocorrendo ali. Que as pessoas precisam, então, avaliar nesse tempo e espaço, né, conforme essa análise da física quântica, que padrão de comportamento que ela está repetindo dentro do que nós chamamos na constelação familiar de princípio da fidelidade ao seu sistema. De maneira quântica, as pessoas não sabem muitas vezes que o avô ele escravizou, né, determinados empregados, não pagava um salário para esses empregados. Então, fica impregnado naquela família aquele sentido de culpa. E essa culpa, muitas vezes, não é compensada pelo filho, mas e sim pelo neto. Então, sim, quando a gente percebe que há uma fenomenologia, né, que é a própria física quântica que explica isso, a gente consegue, então, reavaliar esse sistema familiar para que a pessoa possa ressignificar a sua história e para que ela possa, então, traçar um outro rumo muito mais leve do que os familiares muitas vezes tiveram, né? sim. Então, aí a outra pergunta que eu te faria é o seguinte: como então explicar as inúmeras curas que a gente precisa? E a gente tem uma estatística de que 99% das nossas constelações familiares elas têm um resultado positivo e a gente, né, tem um cuidado depois da constelação familiar, procurar saber como a pessoa está, se houve aquela melhoria daquele tema que ela levou para ser constelado. E é impressionante, Selva. Recentemente nós tivemos uma constelação familiar de uma pessoa que estava em estado profundo de depressão. E quem me procurou foi até a irmã desse, na verdade era um homem, tá? Muito cartesiano, muito de visões assim bastante estanques, muito pragmáticas, né? E ela quis que ele fizesse a constelação, então ele decidiu por fazer a pedido da irmã. E chegou, ela teve uma grande surpresa porque ele conseguiu verificar que ele estava repetindo uma história que não era dele, sim, era de um bisavô dele, que na idade que ele tinha, esse bisavô também tentou suicídio, porque ele foi para nós em função disso, uma demanda da família,
que ele tinha tentado, né, um autoextermínio. Então, quando ele percebeu que ele estava honrando esse avô quanticamente e repetindo uma história que não era dele, o depoimento que ele deu para a gente foi assim: é como se eu tivesse me esvaziado dessa culpa. Porque eu não tinha motivo para fazer isso, era quase que inexplicável por que eu estava tendo aquele comportamento. Né? Então, como é que a gente pode explicar dentro da física quântica esse fenômeno que ocorre de cura, efetivamente? É como se apagasse as memórias do inconsciente coletivo daquela família e as pessoas passassem Sim. a ressignificar mesmo suas vidas. E isso sem desonrar o pai, o avô, é entender que eles fizeram o que eles fizeram, era o que eles sabiam fazer, e que daqui para frente você pode honrar o seu pai com a sua plenitude, vivendo a vida de uma maneira muito mais efetiva, muito mais empoderada, sem precisar Sim. repetir aquela história de doenças, de depressão, de escassez, que os nossos familiares muitas vezes repetiam por esse fenômeno aí, né, pode chamar de emaranhado quântico? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, é assim, como é que funciona a física quântica na nossa vida? Antes de qualquer coisa existir como matéria, que a gente pensa que é matéria, na verdade não é matéria, ela não deixa de ser onda, né? Ela vira uma onda estacionária. Antes de acontecer isso, existe uma comunicação, vamos dizer assim, eu vou ser muito breve, com o chamado vácuo quântico, que a gente chama de universo, Deus, né? Que o vácuo quântico fisicamente ele existe, tá? Digamos assim, Vácuo quântico. uma fonte, isso, é uma fonte onde tem N energias, tá? Seria o ponto zero. Sim, seria o ponto zero. E nesse ponto zero existe uma energia infinita, né? Você tem um tempo zero, a energia é infinita. Isso é princípio de incerteza de Heisenberg. O que acontece? A nossa comunicação com esse mundo quântico, vamos chamar isso de esfera quântica, né? O professor Frazão, ele chama assim, né? A esfera quântica. A maneira como nós, observadores, nos comunicamos com isso, e nós conseguimos trazer essas partículas e fazer com que essas partículas, entre aspas, virem uma matéria, é por meio da observação, né? Por meio da psique. Então, assim, a cura, independentemente de ser no tempo e espaço, que é o caso da constelação, porque quando a gente fala em constelação, a gente fala de ascendentes e descendentes, né? Eu acho, ancestros, né? Vocês falam muito independente do espaço. A cura, ela acontece de maneira quântica. Ou seja, bom, eu não sei se você conhece o Dr. Hammer, né? Que ele que fundou a nova medicina alemã, germânica, nova medicina germânica. Ele costuma dizer que todos os cânceres, ou todos os males que a gente tem que afetam o nosso corpo, eles provêm de uma psique, né? De uma troca psíquica que a gente tem no campo quântico. Porque tudo, é aquilo que eu te falei, tudo tem o seu campo. Então, dependendo da tua experiência, dependendo das tuas memórias, dependendo da tua vivência, independente do espaço-tempo, né? Independente de ser de um ancestro, independente de ser da sua mãe agora aqui, do seu pai, da sua tia, independente disso, você tá assim, coisas que podem derivar. Isso vai depender muito da experiência, vai depender muito da memória. Então você tem essa troca com esses campos quânticos e aí você termina ficando doente. Por quê? Porque o corpo muitas vezes fala coisas pra gente e a gente não dá atenção, né? Nós temos 3 corpos. Nós temos o corpo psíquico, que é o mental, né? O nosso cérebro, nossa mente. Nós temos o corpo físico e nós temos um corpo energético, isso comprovado, inclusive, e atestado pela própria o corpo físico ele responde a uma psique, a uma informação, né? E quando eu falo informação, eu estou falando dos campos mórficos também. O campo mórfico, ele é dotado de informação, ele está o tempo inteiro formando alguma coisa.
né? E aquilo que eu falei, isso viaja espaço-tempo. Se você pertence a um sistema, independente daquela observação que você pegar, dessa informação que você pegar, você se cura. Então, se você enfrentou uma doença ao longo de todas as gerações e isso ia cair em você, porque eu não sei se você chegou a fazer essa experiência, eu perguntei para uma consteladora amiga minha também, eu perguntei assim, Lili, a cada quanto tempo tem a mesma ocorrência numa família? Aí ela chegou a falar, aí ela falou assim, geralmente tem entre a segunda ou terceira geração. Por que eu fiz essa pergunta? Isso é recorrente. Isso é recorrente. Por que eu fiz essa pergunta? Porque na época eu estava estudando o número 3, o número 6 e o número 9 do Tesla. Então, eu acredito muito no que ele falava, né? Quando você fala em número, se você entender o número 3, o número 6 e o número 9, você desvendaria os segredos do universo. Céu, explica para o pessoal que está assistindo quem é o Tesla. Tem muita gente que não conhece, né? Eu conheço e admiro muito o trabalho dele. O Nikola Tesla, ele foi um engenheiro, né? Que ele abordou a temática sempre da eletricidade, né? Ele é responsável pela energia elétrica que você tem em casa, né? Todo mundo fala que o Thomas Edison, mas não, na verdade foi aprimorado por ele. Nikola Tesla, infelizmente, acredito que ele tenha sido dono de 70 patentes de várias coisas. O primeiro motor foi dele, foi uma experiência dele. A corrente alternada é dele. Então, assim, e todas as experiências feitas de energia livre, que na verdade era o que ele queria, era que todos nós tenhamos energia da mesma forma que o Wi-Fi, por exemplo. A gente não precisasse ter cabo, a gente não precisava ter nada e que essa energia fosse gratuita, né? Então aí entraram, enfim, conceitos mais políticos, econômicos, né? E ele foi derrubado, enfim, aconteceram várias coisas com ele. Todo precursor, ele né, Marcelo? Todo mundo que traz uma ideia nova são perseguidos, né? Sim, sim, sim. E ele, tem uma frase que ele falava e que eu gosto muito e acho que faz muito sentido. Ele sempre falava assim, o presente pertence a eles, o futuro pertence a mim. E de fato, né, ele simplesmente via o futuro, né? Porque além disso, era uma pessoa visionária em todas as formas. Era uma pessoa que tinha um contato muito íntimo com o duplo quântico dele, muito, né? Ele tinha insights praticamente na nossa realidade, ele via coisas. Ele foi um ser muito especial, a mesma coisa que o Jung, tanto todos eles, né? Ele tinha e aqui, uma pessoal, intuição. deixa eu só fazer uma pausa, Selma, só explicar que na física quântica, né, trazendo até um paralelo para a constelação, a gente chama de duplo quântico, né? Duplo quântico? O duplo quântico. Essa nossa parte multidimensional que a gente acessa nas constelações familiares. Quando a gente recebe aquela intuição, né, de que, na verdade, a pessoa está ocupando um lugar, uma desordem no seu sistema familiar que está trazendo aquele sintoma, né, que, na verdade, essa informação do campo morfogenético veio do duplo quântico, que na física quântica é como se fosse o seu ser superior, né? Uma sabedoria cósmica, né? Digamos. Na verdade, o duplo quântico ele existiu ao longo do tempo da história do ser humano, ele existiu no Sumério, na Namíbia, na África existe até hoje. Os próprios templários, né, eles eram desenhados, eles mesmos se desenhavam cavalos, se desenhavam em dois, porque um representava o duplo quântico. O Egito também tinha consciência disso. Enfim, os antepassados da gente sabiam como utilizar muito bem o duplo quântico. Então, com o tempo, né, terminou se perdendo, né, vieram religiões, vieram a parte de política, economia, então terminou se perdendo. Mas todos nós temos esse duplo. E a informação que vai além do espaço-tempo. Então, acredito eu que por existir isso, também isso esteja também intrínseco, né, emaranhado, como você fala, né, também dentro desses campos mórficos e dentro
do estudo da constelação, né? Da fenomenologia, enfim, tudo isso Ô, Selma, que é estudado. então seria da seguinte, por exemplo, seria o seguinte fenômeno, vamos dizer assim. Por exemplo, se um avô ele teve, então, uma situação na fazenda dele, sei lá, ele perseguiu alguém, ou ele escravizou alguém, ou ele pediu para assassinar alguém, muito recorrente, né? Porque nós estamos falando aí de 1930, 1920, né? Os avós, as pessoas que nós estamos constelando, os bisavós, era comum isso, né? Ainda não existiam os direitos humanos como a gente tem hoje, e era assim que funcionava, era jagunço. Uhum. Sistema, fazer uma organização daquele sistema e mostrar para esse neto que, na verdade, ele está assumindo uma culpa que é do avô, que é alguém, e que ele pode se curar dessa doença, que ele pode se libertar dessa escassez ou desses relacionamentos afetivos fracassados, e ele ressignifica a vida acessando, então, ok, Céu? Eu não entendi muito bem, tá cortando, Flávio. Eu não entendi a sua. Estava dizendo assim que, como ocorre a cura na constelação familiar, a correlação então seria que, de certa forma, nesse campo morfogenético, a gente consegue acessar o duplo quântico da pessoa. Sim, não somente no campo pode ser. Você te dizer assim, existe um negócio que se chama hiperincursão. Isso existe na física. Sim. É quando você consegue, digamos assim, no português claro, você pega uma resposta do futuro e traz para o presente, sem ter feito a pergunta. Fantástico. Sabe? Como se fosse um déjà vu. Déjà vu é passado. Vai para o futuro. Isso, né? como se você já vou para frente, mas a sensação é muito parecida, tá? A sensação é uma sensação que às vezes você não sabe se é triste, se é alegre, porque você não teve tempo de fazer a pergunta. Você não teve esse tempo, mas alguém já te trouxe a resposta, né? Então, muitas vezes a gente tem isso, né? Da gente falar assim, sei lá, vem a resposta, você diz, nossa, eu ia perguntar isso, eu estava pensando nisso e aconteceu, sabe? Então, é a maneira. E o duplo quântico, a gente se conecta quando o nosso corpo energético ele está funcionando. Então, quando seria isso? Não sei se isso faz sentido na constelação. Nós temos 2 momentos onde a gente agora conversando, e quando a gente está no sono REM, que seria o nosso sono tem 4 fases. A última fase é aquela fase quando você vira os olhinhos, que você está lá dormindo, etc. e tal. As leituras de ondas cerebrais são muito similares. Então, digamos assim, quem descobriu, quem foi premiado, não somente do duplo quântico, mas do desdobramento do tempo, foi um físico chamado Jean-Pierre Gane-Mallet, contemporâneo. Ele fala que nós estamos conscientes nesses 2 tempos. A gente está consciente aqui com o nosso corpo, nossos 3 corpos, e quando a gente está nesse sono, a gente está consciente no sono REM, no nosso corpo energético. Tá? Então, quando nós estamos somente na essência energética, é que a gente tem essa troca de informações com esse nosso duplo quântico que está aqui no espaço-tempo completamente diferente do nosso aqui hoje, na nossa realidade. Não sei se isso faz sentido para a constelação, né? Não sei se isso está assim, porque eu acredito que seja a maneira como nós recebemos informações. E a maneira como a gente pode se curar, entende? Não é somente... Porque assim, pelo que eu entendi da constelação, você é formado daquilo, né?
Mas é como se fosse, para você entender, como se fosse um fenômeno epigenético, né? O Rupert Sheldrake fala muito disso, né? Que é uma coisa que as coisas vão se formando, que antigamente, antes de se chegar nos campos mórficos, os estudos do campo mórfico, se não me engano, acho que foi na década dos anos 20, todo mundo achava que quando um pato colocava um ovo, se você abrisse o ovo, o patinho já ia estar formado. Sim. Então, aí se fez um estudo, porque quando você abriu o ovo, o patinho não estava completo. Mas o que que forma isso? O que que faz com que o patinho vá formando um coraçãozinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso é além do DNA. Isso além do gene, é epigenético. Sim. Você entende? Então, a epigenética, junto com os campos mórficos, é o que ele utiliza bastante para explicar por que não somos feitos do jeito que somos feitos. Por que que você é assim? Por que que eu sou assim? Entendeu? Inclusive, Selva, a viúva do Bert Helling, né? Que é a Sofia Helling, recentemente ela deu uma entrevista para o Alice Lima, uma pessoa que eu gosto muito, dizendo que o que ocorre na constelação familiar é que a gente acessa um tempo, espaço, consciência, que não é igual ao que nós estamos vivendo. É como se fosse da física quântica o buraco da minhoca. Aí você tem essa noção da gravidade, que você consegue, então, interagir as informações do passado para o presente e delimitar um novo futuro. Sim. Porque a gente consegue Sim. acessar, talvez, um estado de multidimensionalidade. Por isso, as constelações familiares, elas são tão efetivas, porque consegue compreender do nosso passado o que está acontecendo conosco no presente e ressignificar para o futuro, modificando as histórias não só da pessoa que está sendo constelada, como também dos seus ancestrais e também traçando um novo destino para os descendentes, porque ocorre da seguinte forma: a pessoa compreende que ela está ocupando um lugar na família que não pertence a ela, que ela está repetindo um padrão de comportamento do avô, do pai, ou do bisavô, que seja, da avó, enfim, e que ela tem um lugar para ela ocupar, que nesse lugar, esse tempo e espaço, ela é apenas filho. E filho é menor do que os pais, é menor do que o avô. Filho não tem que assumir uma responsabilidade que não era dele. Ele não é responsável pela separação do pai e da mãe. Ele não é responsável pelo câncer que o avô teve. Para que ele possa, então, se livrar desses pesos, desses julgamentos, né, desse inconsciente coletivo familiar e traçar um novo futuro para ele. Porque é justamente a gente acessa um tempo e espaço, uma consciência multidimensional. Eu achei muito interessante porque o Bert Helling era padre e ele saiu do sacerdócio, pediu liberação do sacerdócio, se casou e a constelação familiar ela teve uma grande modificação, uma grande repercussão quando ele se casou pela segunda vez com a Sofia Helling, que ela trouxe noções de física quântica para dentro da constelação familiar. É uma mulher também à frente do tempo e que trouxe contribuições incríveis para dentro da constelação familiar. E quando ela usou esse termo multidimensionalidade, eu falei, para tudo. Né? Porque ela explicou muita coisa, do que nós, advogados, terapeutas, muitas vezes não conseguimos explicar, né? Por que é tão efetivo? Por que as pessoas melhoram tanto? Por que elas expandem tanto? E elas passam a ter uma vida muito mais, né, de muito mais plenitude. Né? Sim. Então... E não somente isso, Flávia. Não é somente a física quântica que está presente nisso, tá? Nós temos também a teoria da relatividade especial, que faz parte, por exemplo, dessa descoberta do Jean-Pierre Gagné-Mallet, que é o desdobramento do tempo. Porque para você explicar por que que você está numa certa velocidade, num tempo dilatado lá na frente, você tem que ir além, obviamente, do modo quântico, vamos dizer assim, vamos colocar modo, né? Tipo, né? Você tem que entender que, porque o tempo e o espaço, tudo é quanto, né? Não é somente o quanto da energia que a gente acha, né? A forma como nós somos na realidade, nós somos granulados, tudo é granulado. O tempo, o espaço, tudo é em pequenas porções. Só para você ter noção, essa luz que a gente tem aqui, ela pisca, ela acende e apaga 50 vezes por segundo. Isso que a gente não percebe. Por quê? Porque nós não temos
essa capacidade. Por exemplo, a gente não tem esse... dentro do espectro de cores, a gente não consegue ver o ultravioleta nem o infravermelho. A gente não consegue ver. Né? Então, tem outros animais, aves, que percebem isso e a gente não. Então, que nós não estamos qualificados. Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, a ciência somos nós. A ciência é uma questão de percepção. Por exemplo, em 2011, sempre se falou, veja bem, e isso tem também a ver com os campos mórficos e tudo, sempre se falou que tudo que nos formava tinha 4 energias, que é o eletromagnetismo, a gravidade, a energia forte e a energia fraca. Né? Sempre se falou. Em 2011, três cientistas, o Perlmutter, o Brian Smith e o outro não vou lembrar agora, eles descobriram a quinta, que é a força antigravitacional, né? Que explica a expansão do espaço, a aceleração, por que a gente está tão acelerado, a expansão está indo muito mais aquém do que deveria, etc. E tal. E aí eu te pergunto, por que dizer que são 5? Talvez são 6, 7, 8, a gente não sabe. Então a gente tem noção a ciência tem noção do que realmente existe, não termina percebendo. Entendeu? E os campos mórficos, eu acho que se inserem nesse contexto. Hoje não há uma prova física, entendeu? Existe um estudo feito, né? São estudos guidantes, falo que são estudos mentais feitos. Você chegar e tocar. Mas a gente, por exemplo, a gente recebe a visita de neutrinos 2 vezes por dia e a gente não percebe, e a gente ainda não sabe por quê. Entendeu? Então, são coisas que nós não temos capacidade ainda, não sei porquê, aí não sei te falar, de perceber, de descobrir. Talvez os nossos descendentes lá na frente consigam entender de uma maneira mais prática, né? De uma maneira melhor, né? E tanto que o próprio Rupert Sheldrake, ele explica os comportamentos dessas crianças, né? Essas crianças da nova era, vamos tentar dizer assim, né? Que ele fala que essas crianças, elas já nascem cibernéticas, né? Você dá, por exemplo, um celular para uma criança de 1 ano, ela já sabe o que fazer. Ela já entende. Tem uma memória celular, né? Impressionante. Aí você dá o mesmo celular. Sabe, Selva? Oi? Lembra que você fez essa colocação que você fez aqui? Utilizando a física quântica com os familiares, é que o Poder Judiciário conseguiu inserir a constelação familiar como uma forma pacífica dos conflitos e hoje a constelação familiar tem sido utilizada para a solução também dos conflitos, tanto de família quanto empresariais, dentro do Poder Judiciário. E os juízes, advogados explicam isso através da neurociência. Então, assim, bioquímica, biofísica, né? A biologia, porque o Rupert Sheldrake é um biólogo, né? E a própria física quântica que vem explicar esses fenômenos que ocorrem, né? De mudar rapidamente padrões de comportamento, né? Que a própria física quântica vem trazer aí talvez as explicações científicas ou as análises, né? Sobre esse olhar, né? De ser algo quântico, né? De quantificar, né? De ser algo que um tanto energético, né? De informação que permeia aquele campo e que vão trazer a solução daquela dor que a pessoa veio nos trazer para uma solução, né? Sim. Isso aí. E aí eu vou aproveitar, Selva, trazer para o pessoal essa informação de que essa querida Selva Salerno estará aqui conosco em Belo Horizonte no dia 23 de novembro para um evento inédito de um workshop, né, de 7 mulheres que vão discutir essas temáticas e muito mais, né? A Selva vai falar para a gente sobre física quântica. Um evento, né, denominado Reinvente-se na Nova Era. Né? E estaremos lá, né, Selva, discutindo sobre física quântica, sobre constelação familiar, sobre PNL, sobre cura quântica, né? E muito mais assuntos, né, relacionados também à cura xamânica, né? Todos assuntos que vão nos levar a uma expansão de consciência e a buscar uma vida de muito mais significado e principalmente
uma vida sem peso das nossas famílias, do nosso inconsciente coletivo familiar, das nossas histórias, ressignificando tudo isso de uma maneira muito mais leve, muito mais plena, né? E num dia inteiro, né, de propostas que nós teremos, de dança, de música, né, de diversão e também de muita reflexão, né, Selva? Com práticas, vivências, enfim, é um time assim de primeira, né? Temos super convidados, Sim, entre eles a Débora Souza, da sim. Consciência Atenta, para quem não conhece, procura aí que vocês vão curtir, ela é E tem muito fantástica. mais surpresa, né, Selva? Com certeza, sim. Então super Bom, então, convidados. assim, eu acho que então, para a gente também conversava sobre essa questão da gente conseguir atingir um estado de consciência, né, de tranquilidade, que não precisasse acessar as ondas teta, né, Selva? A gente conversava sobre isso, que nós Ah, utilizamos antes das constelações, fazermos uma meditação, acalmarmos a nossa mente, para que a gente pudesse entrar em contato com esse inconsciente coletivo, estar aberto para receber essas informações tão cruciais, né, do nosso sistema familiar. E você trouxe uma reflexão interessante, né, Selva? Que a gente tem outras maneiras também de acessar, né, esse despertar da consciência, estar aberto para ser muito mais assertivo com a força do nosso coração, né? Com uma metodologia que você pode trazer para a gente, que eu vou propor agora que a gente possa fazer uma prática com base nessa colocação que a Selva vai fazer para nós e tentar também usar um pouco da constelação familiar e ressignificar uma dor que a gente está sentindo hoje, um desconforto, uma repetição de padrão de comportamento, né? Uma é, crença, né? Enfim. Explica para a é que gente na um pouco verdade, isso, Selma. hoje, discutindo com a Flávia, eu cheguei à conclusão de que a maioria desse tipo de curas, você fica num nível teta, né? As suas ondas cerebrais, elas têm que se acalmar. Então, eu fiz a pergunta para ela. É engraçado, porque os métodos que eu utilizo, que eu estudo, que são a coerência cardíaca. A coerência cardíaca, ela vem do Instituto da Califórnia, dos anos 90, chamada HeartMath. Eles fizeram um estudo, né, e eles continuam até hoje, falando do coração. O coração, ele tem uma capacidade dele prever, antecipar qualquer tipo de informação que vai nos acontecer 4,5 segundos antes dele acontecer. Então, isso já Então, o está coração comprovado. tem uma frequência eletromagnética. Sim, também. Fora isso, tanto o coração quanto o cérebro, só que a capacidade do coração é muito maior, é 5.000 vezes mais potente que a do cérebro, tá? O colapso Embora da o função de cérebro... onda ele pode se dar com uma frequência eletromagnética, e aí ocorre o colapso magnético do nosso cérebro? Não, o colapso da função de onda, ela se dá a nível quântico. O Ah, eletromagnetismo digamos assim, é o último nível da onda quântica. Quando a onda ok. quântica ela se transforma em matéria, a última capa dela, vamos dizer assim, a última cobertura dela, da cebola, para virar uma matéria, é o eletromagnetismo, tá? Depois ela Certo, passa a ser matéria, tá? certo. Mas tudo que é quântico é aquém disso. Você não precisa ter conexão eletromagnética para você fazer o colapso da função de onda, né? Isso está muito bem Certo, ok. explicado pelo experimento do Greenberg, Silberbaum, né? Do Jacobo Greenberg, que ele fez esse experimento, ele provou isso está cientificamente comprovado. E não somente ele, se fosse repetindo várias vezes o mesmo experimento, sempre com o mesmo resultado, tá? Então a gente não precisa necessariamente que seja o nosso eletromagnetismo. Porém, quando a gente trabalha o coração, quando a gente trabalha um pouco eu não diria meditação, desse exercício, dessa respiração, Uhum. a gente fica em coerência, ou seja, a gente fica normalizado, a gente fica num momento onde a gente é observador. E é nesse Uhum. momento que acontecem as melhores coisas, porque você não julga, você não traz a tua mente, né? A mente mente, né? Aham. Então ela o ego, que você chama de ego, na verdade, Sim. ego seria o resultado das capacidades do cérebro, tá?
Então a mente, ela mostra passado, presente, futuro, tudo como se fosse agora. Não é o que... Então, quando você faz esse tipo de respiração, da coerência cardíaca, ou então quando você usa o método Yuen, que é um método, enfim, um método já utilizado há muito tempo, você faz isso consciente. Você não precisa desligar, entrar em hipnose. Não quer dizer que a hipnose, que o Theta Healing não funcione. São formas diferentes de você chegar a um resultado. Então, não quer dizer que a constelação, você não possa... Não. Porque a constelação, pelo que eu entendi, quando você está constelando, as pessoas estão ali conscientes, não estão? Não é isso? As pessoas não estão aí interpretando uma certa vivência, não é assim que é? Mas no campo, aí é só a gente dar uma explicação rápida, que a gente vai fazer a prática, e estão perguntando aqui para a gente falar um pouco das 7 mulheres que estavam lá presentes. Mas o que ocorre é o seguinte, as pessoas ficam no estado, elas não ficam inconscientes, elas estão ali alertas, mas acontece um fenômeno muito fidedigno de compartilhamento de informações dos ancestrais. Né? Então, de repente, poderia ser esse fenômeno aí. As pessoas estão no estado alerta. Elas choram, elas brincam, elas sentem. Né? Agora, muitas vezes nem alcança a onda teta, porque elas estão muito alertas. De repente, pode ser esse estado que a física quântica está propondo. Mas antes da gente começar a nossa prática, Selva, fala um pouco para a gente, por favor, das 7 mulheres que estavam lá presentes, né? Eu, você, né? E... Aí, as pessoas que estão são a Flávia, na verdade, né? Que é a consteladora, advogada, consteladora, enfim. Vai ter a Ieda Salles, que é perita em reprogramação mental e hipnoterapia, né? Depois nós temos a Nayara Gomide, né? Que é coach também. Nós temos a Raquel Viana, que ela é mais focada nessa parte de foco, que é coach também, né? Raquel. Sim. E ela é focada mais na área de vendas, sobre uma perspectiva. A Nayara não, a Nayara que é isso, sim. A Nayara é nutricionista, né? Que ela traz como a gente se alimentar um pouco melhor nessa nova era, como a gente tentar cuidar do nosso corpo físico, né? Que é essencial, né? Da nossa inteligência física. Né? Temos a Jane Guerra, né? Sim, a Lorena, agora você vai me ajudar, a colinha da Lorena Guerra. A Lorena Guerra, ela é terapeuta também, ela trabalha aqui com a gente, com a constelação familiar, né? Uma pessoa muito preparada, ela é TO e dentro do campo morfogenético, ela abre o registro acástico, inclusive ela vai falar um pouco sobre essas memórias dessa biblioteca universal, né? E a Jane, né? A Sutanashi, né? Que é uma pessoa incrível também, que trabalha com essa... uma terapia também mais natural, né? Que leva também para o estado, né? De busca da natureza, de sustentabilidade e muitas surpresas, né, Selma, que terão lá, né? No nosso workshop. Vai ser muito bacana, né? E vai ser o dia inteiro, né, Flávia? A gente dizer que será num sábado, né? Começaria por volta das 19, e vai ter várias atrações, até dança. Sim, e o mais importante é que o primeiro lote já está à venda, né, Selva? Já foi disponibilizado o primeiro lote, com uma grande busca já, né? Muitas pessoas interessadas, né? Sim, e o que é legal é que assim... onde vai acontecer esse evento? Esse evento vai acontecer aqui em Belo Horizonte, no dia 23 de novembro, no Hotel Dairel, na Rua Espírito Santo. Né? Então, save the date aí, guarda essa data, porque então, são poucas vagas e está havendo muita procura, né? Porque realmente é um evento inédito aí, que foi proposto, né? Nesse encontro de almas, né? Que nós tivemos, né? De uma técnica com a outra, né? Nessa busca, né? Sim, é importante ressaltar, desculpa te cortar, Flávia, que esse primeiro lote, né, a pessoa comprando agora o primeiro lote, ela tem direito a levar um acompanhante, né? E ainda sim. Nos lugares VIPs. Sim. Então, a ideia é que quanto mais rápido, né, mais você tem mais certeza que você vai ter um lugar lá, né? Então não adianta deixar para a última hora. Mas aí vai ficar mais caro. O que vai acontecer nesse evento, né, são propostas, né, de vivências dinâmicas, palestras, sempre com essa temática de nos levar a uma reflexão para que a gente possa se reinventar nessa nova era, né, buscando aí muito mais plenitude, conhecimentos, né, de diversas ciências correlatas, física quântica, neurociência, PNL, hipnose, né, para que a gente possa realmente estar
com as nossas consciências expandidas, vivendo de uma maneira muito mais leve, né, Selma? Né? Sem essas memórias celulares aí, desse inconsciente coletivo, que a gente não precisa mais disso, ok? Ô, Selma, adorei esse bate-papo nosso. Né? Se deixar, a gente fica aqui mais 2 horas falando de física quântica, um tema que eu adoro, constelação familiar. Mas a gente precisa encerrar. E antes que você explique um pouco, eu vou colocar uma música, tá? Só para você explicar um pouco para a gente como é que a gente alcança esse estado de alerta, entrando em contato com a nossa energia do coração. E eu vou Você fazer não uma acha, proposta aí dentro da constelação familiar. você não acha melhor a gente fazer esse negócio da constelação? Até porque a constelação é o que mais chama atenção aqui, né? Que é uma coisa mais... Ok. Acho que é mais legal a gente falar agora da constelação. Até porque tem umas coisas na constelação que são muito curiosas, que são aquele negócio dos bonequinhos, né? Ah, sim. Tem a Nossa, aquilo constelação por bonecos, né? A gente faz a isso. constelação por bonecos, a gente faz ela online. E, Selva, é impressionante o resultado de uma constelação online. O constelador mexendo com os bonecos é o mesmo, o mesmo. Porque as informações são muito fidedignas. Eu recebo a informação do campo morfogenético de quem está sendo constelado. É incrível mesmo. Que a física quântica explica isso. Então, vamos lá. Então, a Selva explicou para a gente, que talvez vamos fazer uma proposta de uma vivência agora. Para a gente se conectar com essa força eletromagnética do nosso coração. Tá? Muitas vezes você está para entrar para uma reunião, está no trânsito e não consegue aí fazer sentar numa posição de lótus para você poder se conectar com a sua onda teta e criar um ambiente, né, propício para uma meditação, que você possa então pensar que o seu coração ele emana uma força eletromagnética, que isso por si só tem o condão de transformar as questões à nossa volta, trazendo um grande resultado de concentração, assertividade, calmando a nossa mente. E na nossa temática de hoje, constelação familiar, acessando esse seu duplo quântico, esse seu eu superior, para entender qual lugar você ocupa na sua família e qual desordem que esse lugar está causando no seu sistema familiar, que está te trazendo essa dor, esse descompasso, essa disfunção, seja na sua saúde, seja nas suas finanças, ou seja nos seus relacionamentos. Então, eu vou pedir agora, né, para que a gente possa, nesse momento, vou colocar uma música aqui, fechar os nossos olhos, ou quem não puder, entrar num processo, né, de concentração, concentrando com a força eletromagnética do seu coração. E que você possa, então, pedir uma permissão para os seus ancestrais, para que seja compartilhada uma informação acerca do seu sistema familiar, de algo que está velado, de algo que não foi dito, de algo que não foi compartilhado, de alguma exclusão, de algum ser da família que tinha um comportamento diferente do outro. E que a gente possa compreender aonde está esse desconforto, dessa disfunção que você apresenta hoje,